Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Ana Cláudia Ribas, que está falando de Florianópolis. Prazer grande recebê-la aqui no canal. Ela tem um mestrado em História e doutorado em interdisciplinar em Ciências Humanas pela Federal de Santa Catarina. O mestrado foi pela Estadual, no mesmo estado. E o tema do feminismo aparece nas pesquisas dela, eu vou perguntar sobre isso. E, enfim, a gente vai conversando. Obrigado pela sua presença aqui. Vou começar perguntando, então, como que foi a escolha do objeto de pesquisa do mestrado e do doutorado, e um pouco da sua trajetória como pesquisadora, né? E depois a gente vai conversando. Obrigado pela presença aqui, Ana Cláudia. Eu que agradeço imensamente o convite, é muito bom estar aqui conversando com você, já assisti alguns vídeos, acho teu canal assim, um canal que ajuda muito a direcionar, a pensar, a conhecer, a ampliar o nosso círculo de amizades, de pesquisadores e pesquisadoras. É um canal que vale muito a pena. Agradeço imensamente o convite. E, bom, falar um pouquinho sobre as pesquisas. A minha pesquisa do mestrado é uma pesquisa voltada para os estudos de gênero, mas ela está direcionada aos estudos das religiões, né? Eu tentei entender um pouco como é que a Igreja Católica, na década de 50, normatizavam, criavam todo um conjunto de regras de conduta feminina, como que as mulheres elas eram moldadas através dos discursos católicos, né? E aí a gente vai trabalhando com esses estudos de gênero, vai tentando ver como é que essa construção acontece. E aí a gente já pode falar depois sobre algumas curiosidades acerca disso, a forma de legitimar o discurso de mulheres para mulheres, né? Por exemplo, uma das curiosidades da dissertação. As mulheres liam, né, as colunas femininas, né, tinha as colunas destinadas somente à leitura das mulheres. Então, você tinha lá a coluna falando em depoimentos de mulheres católicas. E depois você vai descobrir que aquelas mulheres católicas elas não existiam. Eram personagens criados pelos homens para convencer as mulheres a manter a conduta que era a conduta tida como a conduta moral aceitável pela Igreja Católica. É bem interessante. E aí a gente vai pensando um pouquinho essa história de qual é o lugar da mulher na sociedade, como é que a gente pode estar olhando essas transgressoras, por exemplo, as feministas. E aí eu chego num tema que já me foi muito caro, hoje em dia eu já me sinto menos apaixonada, né? Já estou mais satisfeita com a pesquisa, que seria os anarquistas, né? Como é que essas mulheres anarquistas, classe popular, trabalhadora, se posicionavam? E aí, no doutorado, eu vou fazer uma pesquisa sobre os discursos acerca de corpo e sexualidade nos jornais anarquistas, de propaganda anarquista, o jornal A Plebe, que circulou de 1917 até 1951, horrores de material, muito jornal. E aí eu analiso como é que esses discursos aparecem, como é que as mulheres elas aparecem como personagens e como elas desempenham o papel de militantes anarquistas, né? Como é que esse discurso todo ele se constrói, qual é o lugar da mulher nesse discurso, e aí como se constrói esse feminismo anarquista. E aí a ideia foi fazer um trabalho interdisciplinar para pensar a partir de um viés não só historiográfico, né? Porque a minha formação é história, mas dentro de um viés um pouco mais interdisciplinar, e aí eu vou fazer um diálogo muito íntimo com a antropologia. Tanto que ainda continuo caminhando mais em direção à antropologia do que eu imaginava que seria no começo. Agora minhas atuais pesquisas estão muito mais próximas da antropologia. Bom, dentro disso aí eu acho que tu pode fazer as perguntas, não ficar falando tão aleatoriamente. Não, muito interessante. Já tem várias coisas para perguntar. Essa interdisciplinariedade de história e antropologia. Eu penso em algumas autoras também que têm feito pesquisas né, nesse ponto de intersecção, né? Porque são duas coisas que estão muito próximas, se cruzam de uma forma
eu acho bastante evidente quando se opta por um objeto, né, de pesquisa, ele tem uma história que você pode pesquisar da construção desse objeto, mas também tem traços culturais, traços que você pode ir abrindo, né? Por exemplo, a questão dos jornais que você fala, né? A construção disso tem uma coisa cultural por trás, né? Que a antropologia pode investigar. Também tem um cuidado histórico de lidar com esse material, com esses documentos, né? E tentar encontrar por trás uma sociedade que quer apresentar a si mesma com uma determinada característica, né? E aí, se você puder falar um pouco mais sobre essa intersecção, história e antropologia. A gente, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Então, a gente, quando está na área da gente, meu mestrado ele foi em História do Tempo Presente. A História do Tempo Presente é uma forma de você pensar a história que já se aproxima muito de antropologia e da sociologia, porque ela não vai trabalhar com objetos tão distantes, ela vai trabalhar com objetos mais próximos, né? E esses objetos próximos, geralmente, eles são estudados pela sociologia, pelas ciências sociais, pela antropologia, enquanto os objetos que estão mais distantes temporalmente são estudados pela história. Então, a gente já caiu assim, em algumas dificuldades metodológicas quando eu entrei no mestrado em História do Tempo Presente no DESC. Então, bom, agora teremos que fazer outras leituras para poder dar conta de objetos que estejam mais próximos de nós, né, temporalmente. O distanciamento facilita muito para a gente lançar um olhar menos viciado, né, um olhar de estranhamento e poder tentar fazer mais perguntas e ter menos certezas. Quando um objeto de estudo está muito próximo da gente, eu falo como historiadora, né? E isso é uma experiência que eu tive durante a pesquisa. Quando o objeto está mais próximo, o que acontece a gente acha que já tem algumas respostas, né? Eu já faço menos perguntas porque eu acredito que eu entendo. Não. Aí a ideia é de a gente se despir dessas certezas que a gente tem por estar tão próximo do objeto e repensar. E aí a gente consegue usar uma metodologia muito legal, que é a antropologia, por exemplo. Né? A antropologia, a etnografia nos ajuda a pensar bastante. Então, e a gente trabalhar com os conceitos. Os conceitos dentro de cada área, por mais que cada área tenha uma metodologia muito bem definida, tudo muito organizado, né? Quando você vai para outra área, os conceitos que você tem na sua área não são os mesmos. Então, você tem que fazer todo um arcabouço de leituras que te ajudam a repensar, a questionar, a refazer. Então, esse diálogo é muito mais importante do que a gente imagina para uma pesquisa ela ficar com mais substância, né? Ela fica mais densa. Então, foi muito importante para mim, como pesquisadora, essa experiência. E aí foi interessante que quando eu comecei o diálogo com a antropologia, fui sentar junto com os meninos lá da graduação para ler os primeiros textos de antropologia para não cometer as gafes mais, né, mais feias dentro da pesquisa. E aí, né, lendo e entendendo, e a gente vai se apaixonando e vendo que as áreas elas são bem distintas, mas elas dialogam muito, mas demanda de um esforço intelectual muito grande por parte do pesquisador, porque a gente, quanto mais se especializa, quanto mais a gente, né, vai do mestrado ao PhD, a gente sabe cada vez mais de cada vez menos. Né? A gente se torna cada vez mais especialista em algum ponto, em alguma área. E quando a gente dá esse passinho para trás para fazer o diálogo interdisciplinar, a gente vê o quanto tem coisa para a gente agregar ainda nas pesquisas. Bom, aí no que diz respeito a pensar o anarquismo e a propaganda, né? Porque na verdade eu trabalho com os jornais e com a forma como a propaganda aparece, me ajudou a pensar muito de que maneira que isso se construía, como que as relações elas se davam, as relações de gênero dentro dos estudos da perspectiva de gênero, dentro de uma perspectiva mais antropológica, como é que
como é que esse conteúdo, né, da propaganda, ele batia lá no operário, na operária, e como é que ele voltava, porque ele voltava, né, através de resposta de cartas, dos leitores, através da receptividade ou não da venda dos jornais, que era possível perceber eles colocavam um balancete, né, do dinheiro arrecadado, da onde que vinha. Então, se conseguia ver se eles estavam aumentando ou não a venda dos jornais, a divulgação. Então, a gente conseguia fazer, dá para você medindo os impactos sociais, né, e como é que isso acontece, como é que esse diálogo acontece, como é que as pessoas participam, porque o jornal anarquista, ele tem a ideia dos jornais, né, anarquistas, da primeira metade do século XX, eles tinham muito essa intenção de agregar, né? Então, trazer o operário ou a operária para participar. E nesse trazer, então, qualquer pessoa que lia o jornal podia escrever uma carta contestando um artigo, e ele era publicado, e aí o diálogo acontecia durante semanas. Né? Os jornais, na maior parte do tempo, eram semanais, então durante semanas havia esse diálogo, e a gente pode ir mapeando por ali como é que essa receptividade, como é que isso repercutia, né? Como que esses temas eles eram ou não aceitos pelos operários, pelas operárias, né? Que é um jornal marcadamente voltado para a classe trabalhadora, né? E aí a gente vê como é que essas mulheres se constroem enquanto militantes, né? Militantes anarquistas que não utilizavam o termo feminismo, né? E aí é que eu falo muito das feministas fora do feminismo, né? Não, as feministas mais com menos leitura não gostam muito disso, né? Elas acham que feminista ou é feminista ou não é feminista, né? Se você quiser explicar um pouco melhor esse tema do feminismo, por que tem esse conflito, acho que seria interessante. É interessante a gente pensar que as lutas elas acontecem a partir das demandas sociais, né? Então, a partir do momento que você tem uma demanda social, você tem uma luta que se institucionaliza. As mulheres da classe popular sempre estiveram envolvidas com o mundo do trabalho. Fato, né? Não temos o que discutir. A gente sabe que havia as lavadeiras, as arrumadeiras, as mulheres que proviam a casa, cuidavam do lar, né? Nem todos, por mais que a gente acredite que os casamentos eles eram indissolúveis, nas classes populares havia sim a solubilidade do casamento, terminava as mulheres ficavam crianças. E criava-se as redes de apoio também todas por mulheres, organizadas por mulheres. E é interessante que durante a primeira metade do século XX, com a ascensão do sistema fabril no Brasil, as mulheres elas adentraram com muita força o mundo do trabalho, e é um mundo de trabalho mais formal. Então, a gente tem ali as mulheres trabalhando dentro de um sistema mais formal. Essas mulheres, então, elas estão sendo exploradas mais do que os homens, elas têm salários diferentes, elas têm jornadas de trabalho diferentes, elas têm uma demanda diferente, o assédio no ambiente de trabalho é muito grande. Frente a todas essas problemáticas, então, os anarquistas e as anarquistas veem a necessidade de se posicionarem. Então, começa a se criar, a partir dessa problemática, as mulheres começam a se organizar. E a gente tem alguns nomes que se ganham destaque, algumas mulheres que ganham bastante destaque, dando palestras, escrevendo em jornais. Tem uma foto que é muito interessante, que aparece nos livros didáticos. Agora até não sei como é que vai ficar os livros didáticos a partir dessa nova roupagem do Ministério da Educação, mas até então você tinha assim, os livros didáticos, eles traziam uma foto da greve de 1917, que é uma foto clássica, com vários homens, todos cada um com o seu chapéu, né? Você via aquele mar, assim, de pessoas todas muito próximas, para escutar uma fala, e aí ninguém repara, mas é uma mulher penduradinha num poste, falando para os homens, uma pessoa pequenininha, né? Uma mulher
mirradinha, que é ela que está falando, tá chamando a galera para a greve, é ela que está lá forçando. É uma militante, é a Maria Antônia Soares, militante anarquista, participou ativamente de jornais, participou escrevendo para os jornais, dando palestras, organizando piqueniques, que era uma coisa que eles faziam muito, que era eles organizavam piqueniques, faziam brincadeiras, palestras, né? E faziam trazer aquela união entre o grupo dos trabalhadores. E então ela participou do teatro anarquista, então uma figura que não aparece na história, né? Você vê que a foto aparece nos livros didáticos e ela não aparece. Bom, essas mulheres estavam lutando pelo quê? Por que elas queriam? Queriam salários iguais aos homens, queriam as mesmas condições de trabalho, queriam o fim do assédio sexual nas fábricas. Então, era isso que essas mulheres estavam reivindicando. Essas reivindicações, no início do século XX, elas parecem destoar totalmente da ideia do que as feministas, né, que usavam o termo feminismo, estavam solicitando, estavam brigando, estavam lutando. Elas estavam lá, eram mulheres de classes mais abastadas, que estavam brigando por direito ao voto, eram sufragistas. Né? Então, essas mulheres que estavam brigando para participar com o voto, são mulheres que estão fora, né, desse contexto fabril. Então, elas aparecem como uma grande onda feminista, né, como as grandes referências sufragistas, como as grandes referências do feminismo. E as anarquistas que estão brigando por questões que somente mais tarde, lá na terceira onda, as mulheres estarão reivindicando, né, e elas já estavam reivindicando, elas estão respondendo às necessidades delas. Então, a gente vê que o que aparece muito é uma história contada a partir das elites, né? Então, você vê o feminismo contado a partir das elites, não a partir das mulheres trabalhadoras que estavam ali precisando reivindicar condições melhores de trabalho. E aí já aconteceu de estar em evento e falar assim, não, apresentar um trabalho, né? Um feminismo fora do feminismo. E aí, olha, na mesma época tinha sufragistas, né? A gente tinha as anarquistas fazendo isso, organizando isso, daí cita os nomes dos anarquistas. Não, isso não é feminismo. Né? Isso é anarquismo. Isso não é feminismo. Né? Então, o que é o feminismo? Como é que você usa esse rótulo? E aí você vê as colegas pesquisadoras, não todas, né? A gente também não pode generalizar, porque nem faz nem sentido, mas a gente vê assim, uma resistência, porque elas não usavam o conceito anarquista para elas, feminista para elas. Então, elas não são feministas. Se elas não se dizem feministas, então começa o problema aí. Segundo, você está querendo encaixar uma coisa que está ligada ao movimento anarquista em outras coisas. Bom, mas o movimento anarquista, ele não é só trabalho. E é muito interessante que a gente vê assim, as pessoas, quando as primeiras pesquisas eram relacionadas somente ao mundo do trabalho. Como é que se dava essa relação do trabalhador, e aí eu realmente estou me referindo aos homens, e a resistência a essa esquema fabril, né, a exploração e tal. Os primeiros trabalhos do anarquismo foram isso. E a gente tem ali na década de 80 os primeiros trabalhos acontecendo dentro dessa perspectiva. Mas não era só isso. Ao contrário de algumas outras sociedades, o anarquismo não trazia só a questão econômica, né? Ele trazia todo um arcabouço organizacional da sociedade. Então, eu sempre falo que o anarquismo traz consigo uma cultura anarquista. Né? Como é que a gente vai se relacionar nos casamentos? Eles são monogâmicos, não são monogâmicos? Aí vem a história do amor livre, que também dá pano para manga. E as pessoas gostam. Gente, colocar no título de um trabalho amor livre, você sabe que você vai ter gente assim, a rodo, conversando e querendo saber como funcionava, porque causa muito estranhamento, eu acho, né? Curiosidade. Então, você tinha como que funcionaria a questão das mulheres, qual seria, eles chamavam de a questão feminina, né? Esse era a chamariz na propaganda anarquista. Como é que você organizava isso?
Como é que você pensaria as relações entre as mulheres e os homens dentro do movimento anarquista, não só dentro das fábricas, dentro das famílias? Como se organizariam as famílias? Como que a questão da homossexualidade, da homossexualidade apareceria? Como é que as pessoas que se apresentam, se assumem como homoafetivos, eles são encaixados ou não dentro do movimento anarquista? Então, todas essas questões, a vasectomia, né, a opção por você, homem, não ter filhos, e essas questões estão aparecendo no início do século XX. Então, são debates que já estavam acontecendo dentro do movimento anarquista e que não são só trabalho, né? Não é só trabalho. Aí tem os expropriadores também, que é outra coisa que sempre dá bastante ibope. As pessoas adoram, né? Que eram os anarquistas que assaltavam bancos, né? Para conseguir promover a propaganda. Então, é muito maior. A cultura anarquista, quando ela se propõe a pensar a sociedade, ela é muito maior do que só o mercado de trabalho, né? É muito maior do que só as fábricas. E aí a gente se apaixona e fica pensando, bom, então se é maior, a gente tem mais coisas. Bom, mas aí eu não consigo encaixar essas formas de pensar anarquista fora do anarquismo. Ou as feministas não aceitam tão bem as feministas, né? No geral, estou falando assim de uma maneira meio grosseira, né? Mas eu já tive situações de ter que estar respondendo porque é que eu penso que daria para encaixar entre as feministas as anarquistas, né? E eu acho isso, eu acho assim complicado, né? Quando a gente não pensa assim, na questão de onde está se falando, né? E qual o recorte que se está se usando. Bom, se o meu recorte são mulheres, eu não posso pensar só numa estratificação social, né? Então, tem que pensar isso de uma maneira um pouquinho menos horizontal, mais vertical, né? Bom, a gente tem com a sua condição de trabalhadora ou não, de dona de casa ou não, de mãe ou não, de estar satisfeito. Voltei. Deu uma Quem caída. caiu? Eu ou você? Acho que foi eu que consegui voltar. Desculpa, Não, pode isso concluir. acontece. Se puder retomar aí o minuto final da sua fala, que eu acabei perdendo por causa da conexão. Que esse tema merece mais pesquisas, na minha opinião, né? A gente pensar um pouquinho mais, de uma maneira um pouco mais ampla, a condição feminina, né? Eu sei que hoje tudo isso parece mimimi, né? A gente já tem até medo de usar a palavra feminismo, a gente tem receio de estar jogando discussões acerca do ser mulher, porque as pessoas, no geral, fora da academia, e às vezes até dentro da academia, em alguns casos também, passaram a adotar a ideia de que tudo que você discute e que não seja normatizado de uma forma bem grosseira, não merece discussão e é mimimi, né? Então, querer questionar qual é o lugar da mulher é mimimi. Querer falar de feminismo é mimimi. Então, a gente está vivendo uma fase, eu espero que seja uma fase muito tensa, assim, na nossa sociedade, né? Muito bom. E voltando a uma questão que você falou no início, que era a sua pesquisa de mestrado, a implicação da religião. Você acha que tem também uma permanência nesse caso? Das religiões continuam sendo mobilizadas em grande parte, né, para não generalizar também, mas como uma forma de construir o imaginário do papel feminino e também masculino na sociedade. Como que você vê isso na sociedade brasileira? Um dos trabalhos da religião, uma das funções dela é criar normas, né? É normatizar. É te dizer o que é certo e o que é errado, né? E aí, quando ele normatiza, bom, vamos normatizar qual que é o lugar da mulher, qual que é o lugar do homem, qual que é o lugar... Uma coisa que a gente não pode perder de foco é que todas as nossas religiões, elas são, em maior e menor grau, machistas, tá? As religiões de cunho cristão não tem o que você discutir.
são religiões machistas. Algumas menos, algumas mais, né? A gente vê que o grau de machismo ele oscila bastante de uma religião para outra, mas religião de cunho cristão é machista. Aí a gente vê, então, o quanto, por exemplo, a religião católica ela sofreu grandes alterações, mas a década de 50, toda a organização dessa normatização da Igreja Católica, ela não vinha só das bulas papais. Então, não era só o que o Papa dizia, mas como tudo que o Papa dizia era absorvido, reformulado, reorganizado e repassado para a população brasileira através dos intelectuais católicos. Nós tivemos, na primeira metade ali do século XX, década de 30, foi um auge muito forte desses intelectuais católicos, tanto que a Igreja Católica foi a favor do voto feminino na década de 30, né? E a gente fica assim, nossa, olha que maravilha, eles eram a favor do voto. Era a favor do voto porque eles ensinavam a mulher a votar. Então, o padre dizia, olha, você vai lá e você vai votar nesse candidato, porque é esse aqui que Deus quer. E aí ela ia lá e votava. Então, era um voto de cabresto que já estava bem organizadinho, né? Era um bom negócio. Então, a forma de organização das religiões, ela proporciona isso. Bom, mas sobre os intelectuais. Então, a gente tinha uma força intelectual muito grande. Então, você tinha homens que escreviam livros, jornais, vários tipos de trabalhos. A gente tinha padres que pensavam a organização da literatura, o que poderia ser lido ou não pelas mulheres, o que poderia ser assistido no cinema ou não pelas mulheres. Então, tinha lá o que não poderia, as mulheres não poderiam assistir no cinema. Então, a gente tinha toda uma organização pensando de que forma a normatização dessas mulheres, desses homens, dessas famílias, desses corpos deveria acontecer. Você perguntou dos homens, mas eu vou falar um pouquinho das mulheres primeiro. Hoje você tem, por exemplo, uma organização diferente. Você tem os canais de YouTube que organizam esse pensar, como é que deve ser. Você tem eu acho que o Facebook, o WhatsApp, mas os canais de YouTube têm feito um trabalho muito forte, né, com a apresentação do que algumas religiões têm de verdades, né, para a normatização das condutas. Então, a gente vê como essa organização do pensamento, ela forma os receptores, né? Então, a gente tem lá os fiéis que recebem essas informações, e quanto mais a gente tem pessoas que pensem, e aí é realmente pensar de que maneira que vai ser apresentada essas regras, mais forte essa religião se torna, né? Eu preciso saber apresentar, e elas precisam estar bem apresentadas em mais de uma maneira. É no jornal, é na televisão, é no Facebook, é no Instagram, é no YouTube, e é isso. E aí a gente vê como isso, né, funciona e funciona muito bem. Muito bem, tá? E hoje a gente consegue perceber como religiões com regras normativas, a gente pode chamar de tradicionais, né? Mas que não vêm ao encontro dos feminismos, elas estão em ascensão de uma maneira até muito forte, mais do que a gente seria capaz de conceber há um tempo atrás, né? Quanto aos homens é a mesma coisa, a gente até acha, como eu já falei, a religião é machista. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, o homem também ele está numa situação de inferioridade em relação à divindade, né? Então ele está numa situação de feminilidade em relação à divindade, em relação ao pastor ou ao padre, né? A pessoa que vai repassar a vontade dessa divindade para a sociedade. Então a gente vê que o homem também tem regras, ele também precisa cumprir alguns pré-requisitos, e ao contrário do que parece ser homem, é muito difícil, né? É o ser o cabeça do casal, é o tomar a frente, né? E ele exige mais atuância do que a mulher que nos é cobrado a
como é que é, como é que eu posso usar uma palavra que seja bem religiosa, né? A gente tem que estar sempre mais receptiva, não é essa palavra, mas a gente tem que estar sempre mais receptiva. E é complicado, porque são regras muito pesadas por uma sociedade que já mudou muito. E a gente está fazendo um caminho inverso, né? A necessidade que se tem de procurar alguém que nos diga o que fazer. Quanto mais nos foi dado a liberdade de pensar, parece que isso mais incomodou a sociedade, de forma que a gente precisa que alguém nos diga o que fazer. E aí as religiões estão vindo com muita força, dizendo o que fazer, como fazer, aonde fazer, né? E tá aí, né? Igreja lotada em época de pandemia. Eu queria perguntar também sobre o que você acha sobre a teoria da perspectiva, do ponto de vista feminista, né? Que no Brasil passou a ser conhecido, sobretudo pelo livro da Djamila Ribeiro, No Lugar de Fala, né? Queria te perguntar sobre a importância dessa recepção no Brasil, dessa teoria, o que o Brasil tem a contribuir de diferente com a forma como essa teoria surge, ou pelo menos é disseminada nos Estados Unidos, né? A teoria da perspectiva feminista. Até a gente tive uma discussão há pouco tempo com uma colega de pesquisa, que sempre participa comigo de evento, e a gente estava discutindo essa questão do lugar de fala. Esse negócio de refletir um pouco sobre a teoria, né? O lugar de fala te ajuda a te dizer a partir de quais perspectivas você constrói a sua fala, né? Então, bom, a partir de quais perspectivas que me construíram para falar. Mas não limita também que outras pessoas possam falar sobre o tema do qual você se acha muito digno no seu lugar de fala de estar falando. E isso tem causado bastante problemas, na minha opinião, e é uma das críticas mais fortes, eu acho, que contra a academia, e que tem alimentado as pessoas que discutem muito a história do isso é mimimi, isso é identitarismo, isso né? Porque por eu ser mulher, não significa que eu não consiga falar sobre uma situação masculina, né? Eu não vou ter todo o arcabouço ali para falar, mas eu consigo estudar, eu consigo entender, eu tenho empatia, né? Eu posso construir, eu sou branca, não posso falar do negro, né? E aí a gente vê o quanto isso tem gerado, e a gente estávamos conversando sobre isso, né? O quanto o lugar de fala tem sido o grande motivo de você se empoderar para se posicionar com opinião, e como isso tem dificultado que a gente consiga criar diálogos, né? E ampliar diálogos. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas eu acredito que a gente é muito da academia, parte disso é muito da academia. A gente tem contato com as teorias, a gente descobre um mundo diferente quando entra na academia, mas eu julgo que parte dos problemas que a gente está vivendo está ligado à nossa incapacidade de dialogar com o mundo lá fora, porque nós acabamos dialogando muito com nós mesmos, né? Aí nós acabamos dialogando dentro da nossa bolha, com os colegas que pensam similar, os colegas que discutem os mesmos teóricos, os colegas que falam sobre os mesmos temas. E essa bolha que a gente acaba criando, que é uma bolha muito confortável, porque todo mundo ali sabe do que se está falando, eu não preciso discutir muito sobre explicar muito da onde que eu estou tirando aquelas ideias, porque é meio lugar comum. E eu acho que fomos nós, dentro dessa perspectiva, que acabamos nos assustando muito com o que aconteceu com a política nacional, porque tínhamos certeza de que muitas das nossas discussões estavam avançando e que toda a sociedade estava acompanhando esse avanço. E, no final das contas, a gente sentiu o quanto estávamos falando meio só para nós mesmos, né?
Oi? Voltou. Você falava Aqui, ó, que a internet estável. Aparece a é, mensagenzinha que minha internet não tá. mas só o Aquele finalzinho momento em que... que cortou. Você estava falando sobre que a gente pensava que as discussões estavam avançando e depois nos demos conta que avançavam só para um pequeno Só nós. círculo, né? E nem daria para dizer, então, que estavam avançando de fato, né? Porque se Uhum. só era para esse círculo, então muita coisa errada estava acontecendo também, né? Eu acho que isso mais tarde vai gerar bastante pesquisa. Vai, passando todo esse furacão, eu acho que todo mundo vai conseguir dar aquela... Bom, agora vamos olhar para trás e ver onde erramos. Mas é bem importante, né? Não sei. Minha opinião. É isso. Uma última pergunta para te fazer sobre esse assunto da relação entre o que é produzido na academia e a sociedade, e também a importância das redes. Você falou um pouco, mas se você quiser dizer mais alguma coisa sobre isso, eu gostaria de ouvir também, de uma forma mais geral, essa interlocução entre o que é produzido dentro dos muros da academia e a divulgação ou a abertura para o grande público, né, daquilo que é pensado na academia. A gente tem dificuldade muito grande porque nós escrevemos para os nossos pares, né? E a gente tem dificuldade de passar isso para a sociedade. E a sociedade nos vê como, principalmente quem trabalha com ciências humanas, né? Nos vê como pessoas que não produzem nada de importante, né? E a gente fazer um meia-culpa, né? Porque eu acredito que a gente realmente está pecando muito nessa dificuldade de divulgação. Durante o meu mestrado, nós tínhamos o Laboratório de Estudos de Gênero e Família, na UDESC, né, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade Estadual, e a gente fazia um curso para as professoras da rede estadual, onde a gente levava as discussões de gênero de forma prática, como é que você poderia trabalhar isso no dia a dia na sua sala de aula, né? Tem até um livro muito bom da professora Jimena, que diversidade na escola, que traz vários tipos de família, como é que você pode trabalhar isso nas séries iniciais. Então, a gente levava esse curso para as professoras. E aí, quando a gente chegava para falar com as professoras, a gente via a dificuldade porque a gente já vem viciada com os conceitos que a gente não apresenta, a gente já vem viciada com algumas coisas que a gente acredita que é lugar comum. E aí você chega com as professoras que sabem alfabetizar, que estão lá todo dia trabalhando diretamente com as crianças, e aí a gente percebe que a gente não está dialogando, né? Isso é bem complicado. E foi uma experiência que a gente teve que, pois é, a gente não está produzindo conhecimento acessível. E aí mas a gente todo mundo já estava meio formatadinho, né? Tá todo mundo formatado para pensar dentro da academia. E se você não pensa dessa forma, também a tua carreira também não deslancha, né? Então, temos que continuar ali. E é bem complicado nesse sentido. Falando um pouquinho das mídias, eu sei que é a última pergunta, que o tempo já está acabando, mas vou fazer uma... hoje, pensando nessas mídias sociais e pandemia, né? Como as mídias sociais tiveram um grande boom aí com a pandemia, não que não se usasse antes, mas a gente acabou ficando mais fechado na nossa privacidade ali, utilizando mais esses meios. Agora, atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa que é muito interessante, que é sobre como é que as religiões de matriz africana estão trabalhando a religiosidade a partir das mídias sociais. E é bem interessante porque a gente vê, eu tenho uma mãe de santo que eu sou apaixonada, né? Ela é uma mãe de santo trans e ela tira cartas, né? Ela faz leitura de cartas uma vez por semana, ao vivo, né? Pelo Facebook e também pelo YouTube. E você pode mandar as perguntas, né? Ali em tempo real, você manda a tua pergunta, ela tira as cartas e você vê como isso repercute de uma forma gigantesca, assim, é uma mãe do santo que consegue, ela é aqui da Grande Florianópolis, e ela tem o público que, fora do país, gente da Europa, tem gente assistindo ali, mandando pergunta,
tem gente nos Estados Unidos, todo lugar do país, tem sempre alguém de algum lugar do país mandando as perguntas, e aí ela faz a gira, né, o ritual, né, semanal da Umbanda, ao vivo. Então, você pode acompanhar, você pode assistir as incorporações, as exumações, o atabaque, ali é tudo ao vivo ali porque ela não abriu o terreno, né? Então, eles não estão recebendo o público para assistir, para participar, ela faz tudo online. A gente viu a ascensão disso, né? Então, a gente eu e uma colega, a gente está trabalhando, a professora Patrícia, a gente está fazendo um estudo sobre isso, quanto isso tem impactado e quanto ela tem crescido, né? Nesses momentos de pandemia, que é onde as pessoas precisam tanto de uma palavra amiga, que seria a função religiosa, né? Que te dá conforto, te dá alento, te direcionar para soluções de problemas, como isso ganha espaço durante a pandemia, né? E como isso não aparece de uma maneira muito contrária em outras religiões, né? Você vê que outras religiões, alguns evangélicos, né, não tiveram nenhum tipo de interesse, porque a necessidade é diferente, né? A necessidade da presença lá é o que vai fazer a diferença para a congregação. Outras questões envolvidas, né? Não sei se a gente bota tudo isso assim, né, em pratos limpos, mas acho que, né, dá para entender. E é muito interessante como as diferentes formas. E aí, pensando um pouquinho a partir da ideia do céu sagrado, né? Essa forma de ver o mundo, essa visão de mundo religiosa, ela aparece de diferentes formas, né? É aquilo que eu te falei, né? Todas as religiões são machistas, quando tem um cristão, mas algumas mais e outras menos. E a gente consegue perceber o quanto algumas dessas religiões, mesmo com o cunho cristão, ainda elas conseguem ter um bom senso e uma receptividade e uma diversidade que aparece com mais força, e isso vale a pena a gente estudar, vale a pena. E aí vamos jogar um olhar etnográfico aí e vamos escrevendo. A gente está escrevendo sobre isso agora. Voltando a trabalhar com religião, tá? No mestrado, a gente voltando, mas perspectiva de gênero a gente não abandona. Muito bom, Ana Cláudia, adorei a conversa e teria muitos mais outros assuntos para conversar, com certeza. Até peço para quem estiver aí assistindo, se quiser também perguntar aí na descrição do vídeo, deixar comentários, depois a gente recupera e continua a conversa, né? Que a intenção nossa aqui do canal é essa, né? E se quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade para a gente encerrar essa entrevista hoje. Eu sempre agradecendo a sua presença aqui no canal. Eu que agradeço imensamente o convite, parabéns pelo canal, que seja um canal com bastante longevidade, que a gente continue sempre recebendo os videozinhos com bastante coisa, bastante conteúdo que vale a pena. Muito obrigada, Caio. Obrigada de coração pelo convite. Eu que agradeço, Ana Cláudia Ribas, adorei a conversa. Também quem assistiu a gente aqui agradeço e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.